Olá, seja bem-vindo a mais um MidraCast, podcast oficial da Midra. Hoje nós vamos ter um podcast especial, como sempre, com um cara que é o nosso top vendedor do ano passado. Nós vamos falar um pouquinho como que é quebrar recorde atrás de recorde e entender um pouco da obstinação desse cara, Lucas Gomes. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, meu irmão. Um prazer estar aqui com você. Um dos maiores do mercado imobiliário. É isso. E na empresa número 1, né? É não isso tenho nem aí, o que comentar. Cara. Muito feliz de estar com você aqui, meu irmão. O Lucas tá com a gente aí há um ano agora, né? Acho que fez um ano e pouquinho. E fez um trabalho ano passado excepcional. Foi o top 1 de venda, né? Pessoalmente falando, mais de 20 milhões, né, de venda no ano passado. E aí, no final do ano passado, assumiu uma gerência ainda, um time comercial. Fez um mega trabalho com esse time. No mês passado foi o top 1 também em time comercial. Então, um cara que faz um trabalho incrível. Tem só 25 anos de idade, mas tem, assim, que a gente comenta muito na mídia, que ele tem uma obstinação, uma determinação, assim, que é difícil ver, né, em um profissional, ainda mais um tão jovem, né, quanto você, cara. Então, parabéns. E eu vou quebrar o protocolo, né, porque eu tenho certeza que quem for assistir esse podcast, quando eu falar pro pessoal, o Lucas, mês passado, vendeu 6 milhões de reais sozinho, cara. O cara vendeu o VGV de uma imobiliária inteira sozinho. A sua pergunta provavelmente vai ser: como? Né? Peraí, pô, não. O cara tem alguma coisa especial que esse cara faz. Então, eu quero quebrar protocolo, ao invés de começar com a apresentação, começar com o processo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é seu passo a passo de venda, o que você faz no seu dia a dia. Conta um pouco, assim, do seu processo de venda e como que você acha que você tem resultados tão acima, né? O número 2, mês passado, foi 2 milhões, né? Você foi 3 vezes maior que o número 2. Então, conta um pouco aí. Cara, falar sobre superar metas é um pouco que a gente comenta sobre eu falei com você no Cruzeiro, né? A pressão, ela é algo que tem gente que ou vai se acovardar, ou tem gente que vai na pressão, ela vai se sobressair. E eu me imagino, eu sou um desses caras. Na pressão é quando eu consigo pensar melhor, é quando eu consigo utilizar das minhas estratégias que eu já coloco em prática há 4 anos, né? Desde que eu entrei no mercado, a gente foi evoluindo e melhorando os processos. E esse mês, inclusive, foi um que a gente acertou assim, cara. Todos os processos que a gente tinha retrabalho, a gente conseguiu automatizar e a gente só chegou no final para finalizar os clientes. Claro, pensando no melhor para o cliente, mas com uma estratégia bem definida e que funcionou muito bem, até mesmo pelo volume, né? Foi 6 milhões, não foi 6 milhões de um alto padrão, por exemplo. Foi Foram 6 quantas unidades, aliás? Foram mais de 17 unidades. 17. Porque foi um ticket baixo, né? Porque foi de SCP, foi de pré-lançamento, um ticket ali entre 250 mil, 254. Então, isso foi o mais difícil, né? Porque foi no volume e foi de pessoas diferentes. Então, você tem... Cada pessoa tem ali o seu modo de tratar, tem que ser um entendimento personalizado. Foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi, cara, uma sensação assim de dever cumprido e de realização animal. E eu posso depois comentar um pouquinho sobre os processos. Vamos entrar no processo. O fechamento, só pra comentar uma coisa legal do fechamento, né? Eu lembro que no último dia do mês, quando fechou a meta, teve uma hora que eu abri a porta ali do 31, né? Eu saí, o Lucas tava lá fora com o time dele, né? Aí ele deu um gritão assim: eu sou muito bom, né? Que não foi isso, mas... E você via, assim, aquela energia. Mas vamos pegar por partes aqui, ó. Me fala primeiro, como que vocês escolheram qual empreendimento, qual produto que você ia trabalhar? Vou falar você pessoalmente primeiro. Como é que você escolheu qual produto você ia trabalhar? Primeiro, né? Veio muito do que a gente teve na mentoria, inclusive com o Edu. A gente definiu 3 pilares, que é o tático, estratégico e operacional. E aí, no tático, eu sempre tô na linha de frente, né? Eu sempre defino os produtos que eu vou trabalhar. E aí, bate um pouco no que você falou pra mim no one-on-one. Há 6 meses atrás, se eu não me engano. Que você falou assim, cara, 80-20. Se dedica no que você é bom, se dedica no que você faz com excelência. E os 20% você vai acertando ali. E o que eu sou bom, na verdade, é em SCP, em pré-lançamento, é de trabalhar com o investidor, é de fazer essa venda mais específica que o mercado ele não enxerga com bons olhos, né? Por conta do trabalho que você tem que explicar, cláusula jurídica, quanto o cara vai ganhar no tempo. E isso é o que eu me identifico, que eu acho que eu faço bem. Então eu falei pra minha galera, em geral ali, eu falei, eu vou focar no que eu sou bom e no que eu acho que vai trazer o resultado pra gente, mesmo o ticket sendo menor. E aí a gente definiu depois no estratégico as formas de automação que eu comentei com você. Em detalhe, esse mês foi desafiador porque nenhuma dessas vendas foi de campanha, cara.
Caramba, foi tudo esteira. Exato, então, esteira. Você definiu o produto, assim, foi o produto que você gosta de vender e sabe vender, certo? Exato. Então, pegou ali a SCP e falou, cara, isso aqui realmente você domina, isso aqui eu domino, eu sei explicar o contrato, eu acredito, né? Eu compro a ideia e tal, beleza. Aí depois, então, você foi pra estratégia, como você iria vender. E aí, essa parte da automação acho que é muito legal, porque provavelmente pra quem é vendedor, você fala 17 apartamentos vendidos num mês, deve ficar a dúvida até de, pô, mas é muito cliente falando e contrato e vem, cara, como é que faz pra cuidar de tudo isso? Eu lembro, assim, uma vez que você tava mostrando o seu forecast, né? E aí tinha, sei lá, 400 clientes, assim, com início, cor, né? E tal. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte do estratégico. Como é que você faz essa parte da automação? Pô, você fala com quais clientes? Você deve até falar um pouquinho também sobre a rotina. Tipo assim, eu chego, falo com esse, falo com aquele. Eu não tenho rotina também? Às vezes eu chego e faço tudo. Tenho. Tem que ter, né? Não tem como fazer. Tenho. Eu sou um pouquinho... Eu tenho alguns defeitos, né? Que o pessoal da minha equipe acaba me odiando por... Sistemático, né? Mas primeiro, a gente escolheu um bom projeto com um parceiro, assim, que ensina muito pra gente. Foi o Andrezão lá. Segundo, a gente definiu a nossa estratégia baseada em métricas, né? Então, pô, eu tive mais de 600 interações no mês, e não só de um projeto, mas com foco nesse projeto. Pra gente 600 chegar interações, pessoal, são 600 clientes conversando, negociando, né? etc. Muita coisa. Exato. Pra atingir esse resultado. E eu tenho horário, sim. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu chego no escritório, eu tenho os primeiros clientes para falar, já tem tudo agendado num CRM que eu tenho, eu já programo a mensagem do dia anterior pro dia seguinte. Então, antes de chegar na empresa, o cara já recebeu a mensagem. E depois, antes da pré-eleição, eu tenho um daily, né, diário com a galera. E quando eu tô na pré-eleição, o meu computador já tá trabalhando de fazendo aquele retrabalho que eu ia fazer. Que ia ter, né, na verdade. E aí eu foco mais na parte ali de visita, de reunião, na parte mais personalizada. E aí no período da tarde a gente tem as partes das ligações, né, que eu preciso influenciar no time para ligar também. Tem que ficar de olho no time. Que é interessante, eu bati 6 milhões... como pessoa física, como um executivo, né? Mas o meu time bateu 10. Ainda teve esse trabalho com o time, né? Exato. E aí a gente fala um pouquinho sobre a cultura da mídia, né, cara? Que isso me puxa muito. Porque quando você fala que a alta performance é o caminho para a sobrevivência, a gente vive de fato. Tá? Isso... nível hard, nível máximo mesmo. Não tem descanso, né? Não tem descanso. Não tem meio termo. Eu lembro, cara, era 11h30... A gente não ia bater 10 milhões. Eu lembro, cara. Nossa. Não ia bater 10 milhões. Tava agoniado, faltava acho que 200 e poucos views, né? Exato. E aí, o meu cliente, ele me ligou, e aí, cara, como tá? Eu tô vendo aí, pô, o que você tem de bom? Aí eu mostrei pra ele o negócio e falou, cara, gostei, vamos entrar nessa também. E aí ele assinou, faltando 5 minutos pra virar o dia. Ele tomou a decisão em, sei lá, 20 minutos. E isso virou o game, e é até importante, porque... se eu seguro essas vendas pro mês seguinte, né? A gente já estaria com a meta batida agora. E aí é muito que a gente vive na cultura. Tem que fazer o mais combinado, tem que entregar. E aí na nossa subcultura da equipe, né? A gente tem uma palavra que é muito específica, que o time vive em peso, assim. Que é seja inquestionável. Não importa, você tem que entregar mais, tem que fazer mais, tem que ficar até mais tarde. Você tem que ser um cara que, pô, a galera vai olhar pra você e falar, cara... é impossível de vencer esse cara. Não tem como. E é o que a gente acredita, o que a gente vive. E dia após dia, junto com os meninos da minha equipe, que é o Michael, que é um baita executivo, o Gabriel, que é um moleque muito cabeça, tem a Thalita, que é muito inteligente, Valtermi, Jojo, o Gustavo, que chegou agora também. Cara, a gente tá criando um time muito forte, tá? E esse resultado é um resultado de todos, tá? Não é só meu, é da equipe no geral, e a gente tá crescendo. E o interessante é só a galera jovem, né? Então, logo... mesmo o Valtermi, que tem 70, ele é o... Ele é o mais jovem da equipe, cara. Ele é o mais jovem da equipe. É muito legal. Espírito muito bom. Fica um abraço pra ele, manda um abraço pra ele. Um abraço, ele é animal Valtermi. demais, Valtermi. Você é a alma do time, cara. Ele vai assistir certeza esse podcast. Não, cara, só pegar um gancho legal do que você falou, que é assim...
Você falou sobre as automações que você faz, que acho que isso é importante. Então é óbvio que a gente não vai entrar nisso porque é muito técnico, não dá nem pra entender. Mas isso é importante, você perceber que existe um método. Você vê, não tem como você atender 600 clientes num mês, 1 a 1, né? Então tem que ter um processo. Você comentou as automações que você faz um dia antes. Isso é muito importante, né? Pra você que é vendedor, tem que ter um tipo de tecnologia envolvido também. Mas você comentou muito sobre a cultura do time também, né? Sobre o time não desistir, ir pra cima, sobre a questão da alta performance, que é uma coisa que vocês vivem realmente na essência ali, de dar o melhor e tal, tudo mais. E principalmente você ser alta performance é um desafio muito grande. Agora, você ter um time de alta performance é ainda maior, né? É mais difícil ainda influenciar através das pessoas. Você sente isso, assim, às vezes você olha pro time e fala, cara, quer saber? Eu vou fazer sozinho, mano. Fazer sozinho e tal. Pode falar a verdade. Sim, cara. E ainda é mais no meu perfil, né? Depois daquele teste, eu falei, cara, entendi tudo. Entendi tudo. Resolvo. Vai, tá bom, vendo, cara. E aí foi até engraçado, né? Que esse mês, chegou no dia 20, cara, eu não tinha vendido nada. E aí o Fabrício, o Nicão, o Guina, o pessoal reuniu na sala, na diretoria lá e falou, cara, e aí? A gente tem que bater 33 milhões. Vamos. Aí o Nicão falou, vamos puxar a responsa. Aí eu olhei, eu falei, meu time tá bem. A gente tinha batido praticamente a meta no 10º dia do mês, sei lá. Sim. Vou ter que puxar a responsa, não tem jeito. Cadê? Aí eu comecei a me desafiar de novo, todos os dias fazendo mais que o combinado. E aí veio a paulada. Se dediquei, entreguei. E aí é muito do que você fala, né? A gente precisa ser o exemplo. É verdade. Lidere pelo exemplo. E aí quando eu entendi isso, cara, foi assim o X a questão. E é uma coisa que é difícil de imaginar, né? Porque você pensar um cliente, um investidor, 11h30 da noite numa... Acho que era sexta-feira, se não me engano, no final do dia. Não, segunda-feira. Numa segunda-feira, 11h30 da noite, o cara fazendo uma ligação pra comprar um apartamento em São Paulo, né? Às vezes você olha assim, você fala, cara, que loucura, mas como que isso acontece? Aí eu vou entrar num outro ponto, que é óbvio, né? Tem a sua habilidade, tem a sua obstinação, tem tudo isso, mas também tem o seu relacionamento com os investidores, né? Então acho que um ponto que conta, com certeza, sempre contou muito pra mim, eu tenho certeza que conta muito pra você, é esse atendimento que você faz diferente. Eu vejo que tem vários investidores que viram amigos mesmo, o cara puta, o cara vem pra São Paulo, vai te ver e tal. Então me conta um pouquinho dessa parte, assim, como é que você formou a sua carteira, como é que você cuida dessa sua carteira também, né? Como você se relaciona com os clientes, porque vendedores, geralmente, na sua característica, o tubarãozão, que é o executor e tal, geralmente é um cara que sai passando por cima de todo mundo e não tá nem aí pros clientes. E você não é assim, né? Apesar de você vender muito, você continua dando suporte. Hoje o maior cliente da Midra é cliente do Lucas, o cara que mais comprou, né? Comprou mais que o Léo. Inclusive, Léo. Se depois eu puder mandar um abraço pra ele. Um abraço pro Manuel também. Ô, Manuel, um abraço, cara. Eu aprendo muito demais. Eu aprendo muito com você, cara. Ele é animal. E é até interessante que ele fala assim, cara, o importante na vida é você ter credibilidade. Quando você tem credibilidade, você tem tudo. E depois que eu aprendi com ele isso, cara, o pensamento de longo prazo, né? Você até comentou. O executivo hoje, ele pensa muito, vou vender agora, vou ganhar agora e tá tudo resolvido. Eu sou diferente. Eu preciso entregar o resultado agora? Preciso, mas eu penso no cliente num longo prazo. Como que eu faço pra entregar o resultado e fazer o melhor pra ele, né? Exato, assim, exato. Que é o caminho mais... Porque eu vejo que muitos vendedores, desculpa te interrompê-lo, mas muitos vendedores, cara, não entuba no cliente, que eu te falo assim, porque ele não sabe o que fazer. É porque é o caminho mais fácil. Porque a maioria das vezes dá pra fazer um bom negócio pros dois lados, dá pra todo mundo ganhar. Só que o mais fácil é vender o primeiro que entrar e já era e dane-se. O mais difícil é você pensar no cliente, pensar no que ele busca, tal, que é isso que você faz. Né? Exato. E até um ponto-chave, Gu, o executivo ele tem que esquecer a comissão. O cara que vou vender esse projeto porque pagar mais comissão, cara, ele tá errado. Ele tem que pensar no cliente. Você nem sabia quanto você ganhar mês passado, né? Não, cara, na verdade, acho que faz um ano e pouquinho que eu nem... Faz mais conta, né? Eu não, também tenho essa fase também. É porque... Sei lá, cara, depois que eu aprendi que quando você faz um bom trabalho pro seu cliente, você pensa no longo prazo, você cria uma carteira sólida pra ele ali, o dinheiro ele vem de uma forma natural, cara, e você ganha no longo prazo bem mais do que você vai ganhando com uma venda. Se você vende pro cara pra vender uma vez e depois sumir, cara, esquece. Perdido. E aí é por isso que a gente vende. Igual, esse cliente mesmo que assinou a última unidade, que bateu os 10 milhões, foi por conta de um trabalho bem feito, a longo prazo, que a gente não teve pressa. E aí o cara agora já confia, já tá indo pra sua 3ª, 4ª unidade, enfim. E quando você acha que você virou essa chave, de um exemplo, né? Você, entrou ali, não tinha experiência de falar um pouco da sua história, mas quando você começou a olhar os clientes dessa forma, tipo, não, é longo prazo, eu tenho que segurar mais esse cara na minha carteira, porque realmente o
vendedor que é novo é difícil, né, cara? O cara tá dependendo daquela venda, ele muitas vezes é a família dele, precisando de dinheiro, então realmente é compreensível, né? Como fala assim o momento que você acha que... Cara, primeiro, eu aprendi isso com meu irmão. Meu irmão, ele também trabalha nessa área de investimento, só que no lado financeiro, né? E eu peguei essas dicas com ele. E você tem que pensar no seu cliente como você pensa no seu investimento. Eu também sou investidor, também compro projeto, também revendo. Inclusive, acabei de revender minha unidade no Itaim. Então, você tem que pensar, pô, vou fazer o melhor negócio pro cliente, mas pensando como se fosse para mim. E aí você pensa no longo prazo. Claro, você precisa entender o cliente, você precisa praticar a escutativa. Não adianta você engolir no cliente, pô, não deixa o cara falar e isso que eu quero vender e pronto. Não. Você precisa escutar o cara, você precisa entender o motivo dele estar comprando um imóvel, investindo nessa região. Às vezes o cliente ele precisa comprar um apartamento próximo da INSPER porque o filho vai estudar na INSPER, você não sabe. Você precisa entender o real motivo dele e é muito que eu passo pra galera do meu time, né? Pratica a escutativa, entende o que o cara quer e depois você precisa agir como um médico. Dá a bandagem pro cara. Dá bandagem pro cara, serve um remédio pro cara ali pra ajudar o cara. A gente precisa ser um bom ouvinte, né? E principalmente um bom executor pra ajudar ele a finalizar esse investimento. E precisa ter depois esse pós, né? Não adianta também largar o cara, tá? Pensamento a longo prazo, gente. Que aí depois tudo começa a andar. Essa questão de continuar respondendo. Eu lembro quando eu entrei no mercado, tinha uma piada que o pessoal falava que era corretor trocava de celular a cada 3 anos, né? Falava que vendia um lançamento, depois de 3 anos sumia e tal. E a gente desmistificou isso, né? Completamente. Nós vamos falar um pouco da história do Lucas agora, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like aí, comentar, compartilha se você tá no YouTube, né? Manda, se tá no Spotify, manda pra algum amigo seu que é vendedor, que, cara, essa história com certeza vai impactar, né? Você vai olhar e falar, não, o Lucas é um cara que nasceu pra venda. Vocês vão ver uma história muito legal. Então, aproveita e faz tudo que tem que fazer. É que você já sabe, né? O podcast já sabe. Vamos falar da história, não vamos pegar lá atrás, então. De onde você veio? Cara, você nasceu numa família mega rica, né? Estudou em Harvard, teve toda a instrução ali pra ser um top vendedor, né? Me fala um pouco aí. Nada, cara, nada. É bizarro, cara. Da onde eu vim... Eu venho de uma família que minha mãe é professora, né? A gente passou no início muito sufoco. Era professor de uma escola particular. Eu tenho um irmão, sou nascido e criado em Santos e no Guarujá. Sou um ex-atleta de futebol, pra quem não sabe. Eu passei minha vida inteira em clubes fora no interior, depois fui fora do Brasil, bem novo. Foi onde eu aprendi a ter disciplina de fato, aprendi a viver em alta performance antes da mídia, né? Quantos anos você tinha? Quando eu fui pra fora, eu tinha 17 pra 18. 17 pra 18. Mas eu vivi assim, minha vida inteira... E foi sozinho? Sozinho. Já pegou... Cara, isso com certeza te formou pra caramba, porque, pô... Perrengue, deve ter passado perrengue pra caramba. Nossa, cara, demais, não sabia falar língua, tive que aprender, e aí, pô, vou jogar a 3ª divisão da La Liga na Espanha, uma das mais difíceis, talvez, do planeta. E aí foi bem, fora os times do interior que eu passei aqui, que eu ficava longe da minha família, então eu tinha que ser muito resiliente, e o futebol, ele te dá uma disciplina, cara, que você não encontra em outros lugares, e aí você se torna uma pessoa muito forte mentalmente mesmo, até num jogo, como você comentou antes de vir pra cá, né? Você já bateu pênalti com mais de 40 mil pessoas no estádio. Sim, e foi talvez esses momentos que me fortificou. Talvez meu pensamento ali de alta performance no trabalho na mídia que eu trago do esporte pra cá. Agora, sobre de onde eu venho, né? Eu vim do esporte, eu era atleta de alto nível, realmente. E depois passei por outras empresas no mercado imobiliário. Comecei aqui em São Paulo, aí vim morar aqui devendo dinheiro, né? Na verdade, nem no 0 a 0 eu vim no negativo. Devendo. Aí comecei numa antiga empresa. No meu primeiro mês, eu tive a sorte de acertar um baita empresário. Sorte, né? Fazendo 400 ligações no dia. Eu tive a sorte de fazer 400 ligações todo dia até eu achar algum cara, né? Eu vejo o pessoal reclamando hoje, nossa, eu fiz 20 ligações. Eu falei, cara, fazia 400 todo dia, eu não podia olhar o telefone, um Instagram que minha gerente já ia dentro. Como você entrou no mercado imobiliário? Só pra voltar, assim, você tava trabalhando na época, foi um convite de alguém? Eu tinha acabado de voltar da Espanha, né? E aí aconteceu a pandemia. Meu pai falou, cara, já que você tá parado, vem aqui conhecer esse trabalho, vai que dá certo, não sei o que. Eu falei, beleza, eu vou lá. Aí fiquei na casa do meu pai durante um tempo, depois fui alugar um lugar pra mim, um quartinho só. E conheci. Aí foi aí que eu conheci o Fabrício também, que é o nosso diretor. Aí a gente passou grandes
furadas, cara. Tem umas histórias boas, Fabrício. Nossa, Vocês panfletaram já? Nossa senhora. Isso aí pra quem é da mídia nem sabe o que é, né, panfleto. Nem sabe. Eu falo que o executivo aqui na mídia, ele tá no céu, né? Ele tá no ar-condicionado, ele tem cafezinho a todo momento. E lanche toda hora, o Ardente. Nossa, cara. Lead, a gente nem sabia o que era lead, tanto que a gente criou um outro ecossistema de vendas porque a gente não tinha lead. E o Fabrício panfletava num sol de 35 graus na saúde, levando expositor nas costas, e quando chegava no stand, a gente tinha que limpar o stand porque não podia estar sujo. Caraca. E aí naquela época a gente não tinha grana, na verdade. Aí meu pai levava a marmita pra mim e o Fabrício dividir. A gente passou dificuldade, cara. E aí chegou um projeto que a gente identificou que, cara, vamos mudar a nossa vida. E aí os nossos gestores falaram, cara, vocês estão loucos. Essa forma que vocês querem trabalhar não funciona. Vocês têm que fazer ligação pra vender. Totalmente arcaico. E aí o Fabrício falou, não, cara, a gente vai mudar o game. E a gente começou a mandar mensagem no Instagram, manual mesmo. Só que a gente mandava uma porrada de mensagem no Instagram. E a gente acertou, cada um acertou mais de um cara, né? E vendeu no Instagram. E a gente, funciona. Por que não? E aí a gente foi pra esse clube, né, que ficava em frente ao projeto, começou a fazer uma estratégia, eu e ele, contra 100 executivos que trabalhavam outro projeto. A gente vendeu mais de 70 unidades nesse projeto. Ali na network, entrando dentro desse clube, fizemos muitos... A gente comprou um disparador, fez muitos disparos em massa. Cara, a gente revolucionou, né, naquela época a empresa. Aí eu lembro que os donos falavam que vocês são malucos, vocês vão quebrar a minha empresa. A galera tem que fazer ligação, não sei o que. A gente, não, tudo bem. Se vocês quiserem fazer tudo bem, a gente vai trabalhar dessa forma. Assim, a ligação, ela é feita, ela é assertiva se você tem um cara ali que ele tá interessado. A gente não tinha isso, a gente não tinha lead, a gente não tinha insumo pra trabalhar. A gente tinha que criar o nosso próprio prospect, né? E aí a gente criou, deu certo, e aí a galera depois da empresa inteira, cara, tava trabalhando igual a gente, deu um baita resultado, a gente vendeu mais de 70 unidades nesse projeto, que inclusive era uma SCP também. E foi aí que eu conheci, inclusive, um dos meus melhores clientes, né, que eu aprendo muito com ele. Cara, aprendo demais mesmo, não só na parte... Eu pego muito conselho com ele, cara. Que é o Maruan, entre outros clientes que eu tenho mais na base ali. São mais de 30. E aí fui campeão desse projeto, fui campeão do ano também na antiga empresa. Cara, como executivo e como gerente. Cheguei a ganhar um carro. E aí depois foi só isso. E aí chega a Midra, né? Que aí deixa eu já pegar um gancho aí. Só falar uma coisa importante, que é assim, você tava comentando sobre como foi pra você, né, o início. E eu não cheguei a panfletar, nada disso, mas tive essa experiência também de não ter lead, né? Essas coisas e tal. Você vê como tem uma pessoa que quer mudar, cara, ela dá um jeito, né? Ambientes completamente diferentes, mas não tem lead, eu gero, não tem lista, eu ligo pra lista que tem, eu começo a gerar campanha. Então, é muito o que a gente fala, né? Que você tem que, cara, ter desejo. A pessoa que tem desejo. Tem um livro lá do Napoleon Hill, né? Que é o A Lei do Triunfo. O cara ficou 25 anos estudando os maiores empresários do mundo, isso há quase 100 anos atrás, pra descobrir que o que todos eles tinham em comum era desejo de mudar, cara, desejo ardente, era sangue no olho, né? Então, sangue no olho muda tudo mesmo. E aí, vamos falar sobre essa parte da mídia. Eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado também aqui. Me fala desse mês recorde que você teve lá, que eu sei que você cresceu pra caramba, ganhou muito dinheiro. Quanto você vendeu nesse ano recorde aí que você foi o top vendas? Cara, lá eu vendi no ano 6 milhões. 6 milhões no ano. 6 milhões no ano. Porque aí eu subi no metade do ano, né? Eu fui gerente, mas não cheguei a bater nem 10. Eu já fiz mais de 12 eu tô no terceiro mês. 6 milhões no ano, né? Que foi 2022, se não me engano. Isso? Foi. 22. E aí agora, mais de 6 milhões em um mês, né? Então, me fala assim, eu queria que você aumentasse um pouco, com toda a seriedade que eu sei que você tem, que o Lucas é papo reto 100%, assim, é o que tá bom, o que tá ruim. O que você acha que mudou, né, na sua vinda pra Midra, e o que o ecossistema da Midra, a nossa forma de trabalhar, te ajudou potencializou, né? Você ser um profissional hoje ainda melhor do que você era já. Cara, primeiro de tudo, foi aprendizagem, né? Poder compartilhar o dia a dia com grandes players, como você, como os meninos que estão na gerência, que eu admiro muito, os próprios executivos. Segundo, cultura. O que eu e Fabrício, a gente batia bastante na antiga empresa, que não tinha cultura, não tinha fórmulas de vendas, não tinha aprendizagem, o cara entrava e ficava perdido. E eu mesmo, pra você ter ideia, eu não tive um gerente.
Eu tive que ser muito autodidata desde do início. E na Midria você tem tudo, cara. Você tem acompanhamento, você tem um gestor presente, você tem vários gestores presentes, executivos, leaderships. Você tem um líder nato que, pô, alcançou resultados que é inquestionável. É inquestionável. E o fato de você, ano passado, estar disputando era algo assim que eu gostava, porque fazia eu elevar a régua, né? Eu falei, não, cara, eu preciso chegar nesse cara. Independente de qualquer coisa, eu preciso estar próximo dele, porque é um nível que eu quero atingir. E a cultura da mídia, cara, foi o que me fortificou, que me fez desenvolver. Como você sabe, desde o início eu cheguei, eu sempre fui bicho do mato, eu não falava com ninguém. O Lucas, eu ia cumprimentar o Lucas, bom dia de manhã, né? Chegava atrás do Lucas e falava assim, ó, bom dia. Bom dia. Nem olhava, bom dia. Mas até é curioso, eu não sou uma pessoa comunicativa. Não sou uma pessoa comunicativa, eu não sou uma pessoa que faz muitas piadas, muito alegre. Tanto que eu fiz um curso de oratória para desenvolver isso. E a Midria, ela me fez desenvolver quando o Gu falou assim, cara, você vai liderar esse time, você vai precisar falar com muita gente. Eu falei, cara, como assim? São pessoas. Nossa, como eu vou fazer isso? E aí eu fui me desenvolvendo. Tô agora desenvolvendo bastante, acredito que estou no caminho. Tô aprendendo muito com você, muito com os meninos da gerência. Com o Fabrício, que é meu diretor, que ele é uma baita pessoa, que ele se comunica muito bem com as pessoas, e eu tô aprendendo demais. E graças a Deus a galera da minha equipe tá indo bem, estão mudando de vida, alguns já mudaram, né? Da água pro vinho, e eu agora é fazer com os novos também, que chegaram aí. Tenho agora 2, 3 na rampagem. Dá também, mas a Midria na minha vida é sensacional. Eu sou outro Lucas, né? Sou outro Lucas, mais confiante, e se Deus quiser, nos próximos meses que a gente possa assumir novos caminhos, né? Você sabe onde eu quero chegar. Vou deixar no ar do podcast. Já tá bem claro onde eu quero chegar. Com certeza. Cara, só uma coisa que você falou assim, eu vou ensinar um segredo pra vocês, né? Quando você quiser ser o maior em alguma coisa e tal, tem um segredo. Primeiro você tem que ser. Depois tem que parar na hora certa. Entendeu? Aí eu usei essa técnica no passado, entendeu? Eu vi que você tava vindo muito animado, aí eu falei, eu vou parar esse ano, que aí eu não tenho competindo ano que vem, entendeu? E agora... Não, é brincadeira. Mas uma coisa que me deixou confiante agora, falando sério, cara, de ter parado de vender, que foi o Edu tá aqui, ele sabe. Foi uma guerra pra mim isso mental, você não faz ideia. Porque quando ele chegou pra mim e falou, cara, você tem que parar de vender. E eu não conseguia imaginar, eu falava, não, tá errado, porque eu sou o motor, porque eu tenho que ter chão de fábrica, eu sempre falei isso, né? Chão de fábrica, eu tenho que sentir as pessoas, saber o que tá acontecendo e tal. E aí, quando a gente decidiu que realmente eu tinha que parar, ele falou, mano, você tem que parar, senão a gente não vai poder dar o próximo passo que a gente quer dar. Eu comecei a pensar, tá, se eu parar, quem são as pessoas que eu sei que não vão parar? Porque eu sei que tinha muitas pessoas que se moviam ali pelo meu movimento, né? Como eu me movimentava. Muito. E eu sabia que era um cara que não ia parar. Eu falei, esse cara aqui, eu tenho certeza que ele vai parar. E hoje uma coisa, né, que você pode já falar de boca cheia é que você é essa referência pra galera hoje. Então, assim como eu era no passado, né? Que a galera olhava e falava, caralho, mano, eu quero vender um dia igual esse cara vende. Hoje eles olham pra você e eles falam, caraca, cara, um dia eu quero vender igual esse cara vende. Então, parabéns, mano. Você é trabalhador demais, você merece, mano. Obrigado, cara. Mas isso é um reflexo de você, cara. É nosso. Você é o líder, a gente se inspira no líder. Eu acho que ninguém, de todo lugar que eu passei, que não foram muitos, me fizeram subir tanto, querer tanto assim como você. Tá, é engraçado que aí, não só desse mês, né, mas o mês anterior, teve um mês, inclusive, que eu ganhei de você, tá? Eu posso falar que tá registrado. Pode registrar, hein? Eu ganhei do mestre do mercado imobiliário, vocês não têm noção, tá? Mas foi uma vez. Brincadeiras à parte, esse cara aqui é um fenômeno, eu admiro demais. E você fez a gente levar a régua, cara. Eu vou te falar, o meu pessoal... Eu voltava a trabalhar em março, sempre. E aí voltava e mesmo assim ganhava no ano nas antigas empresas. E você me fez voltar a trabalhar em janeiro, no início, cara. Eu falei, cara, esse cara tá maluco. E aí eu falei, não, esse cara tá certo, porque eu preciso começar em janeiro pra começar o ano voando, e foi dito e feito, cara. Se eu não começo em janeiro, talvez eu
E não teria esse resultado, acho que já são 12 milhões. Agora, se eu não me engano, são 12 milhões já. O Lucas já tá com 12 milhões de vendas esse ano. Detalhe, ano passado você fez 20, né? Foi. Então, se você pensar 12 agora, se você continuar nessa velocidade, capaz de passar de 40 esse ano aí. Meu recorde é 39, viu? Então, se quiser... Você já tá olhando pra ele já, né? Já. Ele já tá olhando meu recorde. Já. Então, os recordes foram feitos para serem quebrados. Deixa eu te fazer uma outra pergunta pra entrar nesse tema, ou depois a gente mudar. E o porquê que hoje, assim, né? Depois de tudo isso, beleza. Você aprendeu pra caramba, evoluiu, se desenvolveu. Mas o que te faz escolher estar na mídia todo dia, assim? Fora ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro você ganharia em qualquer lugar, né? Então, me fala das escolhas, assim. Cara, primeiro a honestidade. A honestidade que a Midra tem ali, o companheirismo, você não encontra em nenhum lugar. Tá, e eu falo isso com propriedade, eu já passei em grandes empresas e, cara, era a coisa bizarra de você não deixar o notebook aberto, você perder tudo. Na Midra tem isso, a gente se ajuda, a gente procura crescer, a gente pensa como um time, num todo, né, como estratégia. A gente tá criando uma máquina de vendas e uma empresa muito sólida por conta disso. Mas o motivo real, cara, é mudar a vida das pessoas, né? Como você falou, ganhar dinheiro, que não sou como soberba. Não é. Mas eu sei que eu vou ganhar se a gente fazer um trabalho bem feito como vem fazendo. Mas depois que você vê no olhar das pessoas que, pô, a pessoa chega assim, cara, obrigado. Você me ajudou a mudar de vida. Igual tem algumas pessoas da minha equipe. Cara, isso daí pra mim foi assim um ponto máximo que eu cheguei no meu irmão, cheguei no meu pai e falei, cara, funcionou. Ganhar dinheiro é legal, né? Mas, cara, isso aqui é outro jogo. Tipo, Foi o que eu falei pra você aquele dia. Eu falei, cara, eu nunca pensei que ia sentir um negócio desse e deu certo. É esse caminho que eu quero seguir. E aí, graças a Deus, tá dando certo. Tem muita gente que tá comigo, assim, que, cara, eu falo, vocês são loucos, vocês estão comigo. E a galera, eu falo, vamos domingo. Galera, já tô aqui, vamos. Tô contigo. Entendendo, né, cara? Muito louco, muito louco. A galera só segue. É muito louco quando você faz o movimento, cara, depois. Porque assim, isso você tá plantando na cabeça deles há muito tempo, né? Mas quando começa a acontecer, parece que foi do nada, né? Você fala, nossa, do nada, galera. Mas não, você tá, cara, ali, ó, macetando. Todos os dias, cara. E você viveu uma experiência agora que dá pra gente falar sobre isso, sobre essa mudança, né, de um cara mais fechado, que é uma característica sua mesmo, né, de não brincar tanto e tal. O Lucas é cara de abraçar de lado, assim, sabe, tal, tipo, sem tanto contato, né, enfim. E aí você, no ano passado, bateu o Cruzeiro, acho que sei lá, em agosto, não lembro, eu sei que faltava muito tempo pra acabar a meta, né. Foi no segundo mês que vocês anunciaram. É verdade. Foi antes do meio do ano. E aí depois teve acho que, sei lá, faltando uns 4 meses pra acabar o ano, mais ou menos, teve o Michael, né. O Michael tava, acho que faltando uns 5 milhões, não sei, uns 6, alguma coisa assim. E aí o Lucas veio pra mim e falou, cara, o Michael vai bater. Nós vamos dar um jeito, ele vai levar. E aí eu até perdi uma garrafa de uísque, aliás, né? Foi. Que eu tive que pagar no Cruzeiro essa garrafa. Ela tava muito boa. Eu percebi, eu até tomei junto. Pra reverenciar, né, o trabalho dos caras. Mas me fala da sensação, assim, ó, quando o Michael bateu e, cara, tipo, como é que foi seu sentimento? Porque é completamente diferente, né, de você ter batido, né? Cara, eu lembro no dia, a gente tava no evento da Vitacom, se eu não me engano. Inclusive foi o do menino lá que a gente ajudou e ganhamos cheque também. Sim, verdade. O Gu chegou em mim e falou assim, cara, bater 2 cruzeiros é fácil. Como se fosse fácil. Facinho. Quero ver você levar alguém da sua equipe pro Cruzeiro. Falei, beleza, Gu, tá combinado. Eu vou levar. Aí eu falei até o nome da pessoa. Falei, o Michael vai ir. Aí ele, não, mas ele tá muito longe isso aqui, faltava 8 milhões. Faltava 8 milhões, acho que era isso aí. Cara, não importa, não tem plano B, a gente vai chegar. E depois daquele dia, todos os dias, até meia-noite, a gente dormindo no escritório. Coitado do Michael, olha, cara, sangrou. Sangrou demais, mas assim, bateu, o moleque se desenvolveu assim de uma forma, cara, que eu acho que nem ele sabia que era capaz pra isso. Ele desenvolveu, ele ganhou muito dinheiro, mas não o fato pelo dinheiro, sim, a pessoa que ele se tornou depois disso, cara. Hoje ele é um dos líderes da minha equipe, ao lado do Gabriel, Thalita, enfim. Muito mais confiante, né, Muito mais confiante, é outra pessoa, até mesmo pra família dele, então... Cara, isso foi uma sensação, assim, de realização melhor. Eu comemorei mais o Cruzeiro dele do que o meu, cara. Mas é assim mesmo, cara. Sem noção, mas isso é um pouco da liderança que eu aprendi com você. Espero fazer isso nos próximos também. Tá, inclusive, se você e a Rebeca tiver planejando algo... Calma.
Deixa eu fazer mais uma pergunta pra ir antes de ir nos finalmente, assim, ó. É um pouco difícil isso pra você, eu sei, mas assim, então eu não vou perguntar sobre o processo, vou perguntar se eu fosse um cara da sua equipe, tá? Imagina que eu sou um cara da sua equipe, e eu chego e falo, cara, mas eu não consigo ter foco, eu não consigo manter a minha mentalidade, sabe, boa sob pressão, eu acabo... Você deve ter alguém na equipe assim, né? Eu oscilo, eu fico mal. O que você me falaria, assim, que dica você me daria, ou pra quem tá em casa também, né? Pra conseguir lidar com pressão, pra conseguir focar, pra conseguir ser obstinado, assim como você é, pra alcançar os objetivos? O segredo é disciplina, né, Gu? Todo mundo espera estar motivado pra fazer alguma coisa. E desde o princípio, quando eu fui atleta, eu aprendi isso. Você não precisa estar motivado pra você fazer alguma coisa. Você precisa fazer, independente se você tá no dia ruim ou no dia bom. E é isso que eu falo pra minha equipe. O disciplinado, ele vence no longo prazo. E aí, inclusive, as nossas métricas é sobre isso, tá? Você tem que fazer todo dia o que a gente acordou, porque no final do mês, o resultado ele vai ser nítido, né? E para essa pessoa que ela tem dificuldade para isso, cara, vai escutar um podcast. Como você falou hoje na pré-eleição, pega esse cara que é exemplo e fala, cara, me ajuda nisso daqui. Como é que você se mantém forte? Estuda um pouco sobre mindfulness também, que aí você vai melhorar muito a sua capacidade cognitiva também, né? Mas fazer o que tem que ser feito. Eu brinco até com a minha galera que o resultado, ele é soma de pequenos esforços diários, né? Uhum. A sensação de dopamina que você tem depois que você vence ali suas tarefas diárias e você entrega um pouco mais, no final do mês, isso que vai te dar resultado. Quando você vence todos os dias... Cara, é inevitável, não tem plano B, não tem como dar errado, é impossível, gente. Tem gente que fala assim, cara, você fica até tarde fazendo o quê? Eu fico me vencendo e dobrando todos os dias, porque pra mim eu não espero chegar no final do mês pra entregar, né? Eu entrego todos os dias, mais do que o combinado. Inclusive, se você puxar na câmera lá, todos os dias eu tô lá, mas fazendo o nosso método que a gente planejou pra equipe. E liderando pelo exemplo, né? O que eu falo pros meninos fazer, eu faço igual. Animal, mano. Animal, porrada. Deixa eu falar uma coisa que você falou sobre disciplina, sobre continuar sempre fazendo, porque a maioria das pessoas espera um momento, né? Então fala assim, pô, o que falta pra eu estar pronto, tal. E na verdade, 99% das vezes o que falta é você começar, cara. Você começar, então, eu não sei ligar. Começa a ligar que você vai aprender, né? Eu não sei vender. Começa a vender que você vai aprender. A gente não sabia também, tipo, né? Você tem que estar disposto a realmente começar, porque vai ficar bom. Uma hora fica bom, né? Se você fizer. Então, muito bom, mano. Vamos pro bate-bola aqui? Vamos, umas perguntas mais rápidas e aí depois a nossa mensagem final. Então, me fala qual foi o erro que mais te ensinou até hoje, assim, pode ser profissional, pessoal, um erro que você cometeu, se você puder comentar o erro mesmo que foi, e o que ele te trouxe de aprendizado. O erro foi ser muito desconfiado. Por onde eu passei, como eu te comentei com você... Isso é verdade, né? Isso eu provei na pele. O mercado, ele quer te engolir a todo momento, quer te passar a perna. Eu já me passaram a perna, mas... Muitas vezes, muita gente não sabe disso, não. O mercado imobiliário, infelizmente, no geral, é muito desonesto, né, galera? Muito desonesto, cara. Principalmente entre os próprios corretores, tá? Principalmente. Corretor, e empresa também, né? Gerente, enfim. Demais, eu já tomei muita peia. Mas, enfim, foi a desconfiança. Se eu tivesse confiado desde o início... Porque demorou pra eu confiar aqui, né? Você lembra, né? Eu era muito travado. Eu falei, não, cara, não é assim. Talvez se eu tivesse... Foi a falta de confiança no início. Se eu tivesse... Isso, Lucas. Se eu tivesse destravado isso no início, além de mais resultado, eu conseguiria ajudar mais pessoas, eu conseguiria fazer outras pessoas prosperarem, talvez... Tinha mais pessoas na empresa, né? Porque quando eu assumi a equipe, tinha muitas pessoas que poderiam ser resgatadas. E naquele momento eu não estava no momento de ajudar as pessoas. Sim. E talvez se eu tivesse no momento que eu tô hoje, já com a mente mais aberta, eu conseguiria manter elas aqui. Eu acho que esse é o meu maior arrependimento. Cara, irmão, com certeza tem muita gente assistindo a gente, cara, que vai passar por isso na empresa que você tá. O cara tá, mas não tá, sabe? Então tá, mas faz um por fora, tá, mas assim, tá toda hora conversando, toda hora vendo se isso, se aquilo e tal. E é muito difícil você conseguir prosperar num ambiente que você não confia, né, cara? Exato. Você não realmente tá 100%. Mas é compreensível, né? Porque o mercado realmente é difícil. Eu também, cara, tive problemas dentro do mercado imobiliário com incorporadora, com parceiro, com tudo que você imaginar, assim. Mas realmente a gente tem que ter uma intenção positiva, né? Eu parto sempre disso, sempre falo isso pra Beca. Eu falo, cara, da minha parte eu faço certo.
Eu faço certo, eu planto certo, é de coração, as pessoas sabem disso. E quando eu erro, né, eu vou lá e falo, cara, errei, não era pra ter feito assim, beleza, tá tudo certo. Mas infelizmente a maioria das pessoas demora mais, né? Eu tenho uma facilidade de confiança muito grande, é do meu perfil, né? Exato. Pra mim é muito natural chegar, conhecer alguém, já abraçar, começar a brincar, já virar melhor amigo, assim, e tal. Que é completamente diferente pra você, né? E até uma curiosidade, né? Quando eu cheguei no meu segundo dia, o Gustavo já tava me chamando de Lu. Eu falei... Lu? Como assim, cara? Eu mal te conheço, que a intimidade é essa? Mas é um cara super coração puro, cara. E é isso mesmo que você falou, cara. Quando você tá no mercado, você não tem que ter plano B. É fazer até dar certo, vai corrigindo com o tempo. Não tem plano B, tô aqui, não. Cara, cancela. É esse caminho e vou fazer até dar certo. E até um pouquinho do que eu brinco com a galera, cara, na minha equipe, o básico bem feito, de forma constante, ele funciona. Você não precisa ser aquele cara inovador que você vai fazer um negócio fora da curva, igual você comentou hoje na pré-eleição, o Mark Zuckerberg, por exemplo. Não precisa ser esse cara. Se você for aquele cara mais aplicado e fazer isso sem erro, você vai ter resultado. E é isso que eu faço todos os dias. É verdade demais, não. Segunda pergunta do bate-bola, né? Quem é a sua maior referência, assim, que você acredita que te moldou mesmo? Aí pode ser, ou você pode responder uma só, pessoal ou profissional, ou se quiser colocar uma pessoal e uma profissional também, fica à vontade. Referência? Cara, são duas, na verdade. 2 ou 3. Primeiro, Deus, né? Que eu acho que, assim, não tem como você falar que eu não tenho um dedo de Deus nisso. Eu vim dos 0, menos 5, né? Sem perspectiva nenhuma, consegui vencer, teoricamente, né? Financeiramente falando, ajudar os outros. E por ele me colocou num caminho certo, num lugar certo, com as pessoas certas. Então, pô, eu tenho que ser grato a isso. Ele me tirou de lugares que eu não ia pra frente, me colocou aqui. E o segundo, cara, é o meu irmão, que mesmo ele sem ganhar um centavo, ele veio do litoral, ele me puxou, ele alugou, pra você ter ideia, ele me puxou pelo braço, eu era novo, cara, você vai morar aqui. Ele pagou, se não me engano, 2 meses de aluguel pra mim. Cara, não importa, você tem que morar aqui porque isso tá atrapalhando sua saúde mental, você precisa disso pra trabalhar. Ele nem confia, ele precisa ter noção. Meu irmão, ele trabalha no banco, é fixo ali, um dos melhores, inclusive, do Brasil, na área de investimentos. E ele falou, cara, não, pode ir 2 meses, eu seguro aqui pra você, sei que você vai dar conta e... Cara, isso pra mim foi uma coisa que eu falei, cara, eu vou ter que vencer, não tem erro. Meu irmão, minha família, né, que tá no Guarujá, tá aqui em São Paulo, meu pai também que me ajudou muito. Quando tava difícil, até eu comentei com você, que ele levava, não só pra mim, mas pro Fabrício, sempre foi esse coração, ele falou, não, filho, não desiste, vai que você acertar uma, vai dar certo, você se recupera e na próxima você melhora. E ele me deu total esse suporte. Tanto que, depois que eu fui caminhando e dando certo, eu trouxe o Maico pra cá. Falei, cara, Maico, vem junto comigo, você vai ser meu braço, vem. E deu certo, mas são essas referências que eu tenho hoje. E no mercado imobiliário, obviamente, você, né, cara? Esse cara aqui é a gente até brinca, né? Deveria ter 2 rankings, né? Quando ele tava disputando. Um pra ele foi, né? E um pra gente, meros mortais. Mas... A brincadeira, galera, é essa com você agora, né? Você sabe que tá a mesma brincadeira agora. Animal, irmão. Vou te fazer uma pergunta rapidinho, só pra não ir finalmente, do ambiente. Você, apesar, né, de ter mudado, ser um cara muito focado, também era um cara que ia pros rolês, né? Gosta de uma birita também, né? Movida a álcool. Me fala o quanto mudou, assim, ó, falando depois que você deu esse hiperfoco, assim, e tal, quanto mudou? Mudou esse ambiente? Você parou de sair muito ou não? Conseguiu manter os dois? Fala aí. Não, cara. Anteriormente eu fazia as vendas lá, né? Em 4 horas eu parava de trabalhar. Tinha empresa. Aqui, cara, isso não tem nada a ver com empresa, tem a ver com o Lucas hoje, tá? O Lucas hoje ele é mais focado. Eu bebo, eu tenho meus horários ali de diversão, igual eu tava no Cruzeiro. Sim, tá? Eu também vivo. Mas quando eu tô trabalhando, cara, o meu nível de foco e de entrega que eu tenho que fazer, tem alguns ambientes que eu não frequento mais. E isso é muito sobre o que a gente aprende na Midra, sobre ambiência, que você fala que você tem que ser você tem que andar com pessoas que querem o bem, que estão pensando em fazer bons negócios, grandes negócios, né?
Porque é aquela frase, né? Se você anda com 5 perdedores, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 vencedores, você vai ser o sexto também. E eu coloco isso na minha vida no modo geral. Entendeu? Então a ambiência muda o game sim, tá, gente? Faz muita diferença, né? Aí o nosso clima na Midra, inclusive, tá? É sensacional. O nosso dia de trabalho com a galera que trabalha lá todo dia, todo mundo querendo vencer e todo mundo se ajudando. Eu acho que é por Empurra, né, cara? Empurra, não tem como. Não tem como. Eu tava recebendo os novos na sexta-feira, e aí o Thiago, né, que é o menino novo lá, cara, sabe quando você olha no moleque, assim, o cara, sangue no olho, você vê que ele tá querendo, sabe, cara, comer com a farinha parada, ele tava assim. E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, o que você acha que foi mais difícil pra você, né, saindo também da periferia e tal, e tudo, que aí ele mora na mesma quebrada que eu nasci. Caramba. Saindo da periferia e pra chegar onde você tá hoje, né. E aí eu falei, cara, o principal foi abandonar o ambiente, né, foi afastar dos amigos que eu gostava pra caramba, dos rolês, da cabeça que a gente tinha lá, porque tinha muitas cabeças de, mano, a favela venceu, sabe. E aí eu falei pra ele, eu falei, mas se você tiver essa cabeça de eu vou sair da favela, mas a favela não vai sair de mim, eu vou te dar uma péssima notícia, você vai voltar pra favela, porque se você não se transformar, cara, não adianta, você vai voltar para um ambiente que te pertence, né, que é um ambiente de escassez. Então tem que ter cabeça de prosperidade e tem que andar com gente que tá próspera, né, então Exato. Isso é difícil pra caramba. Isso que o Hugo comentou, gente, é até importante, tá? Não é errado ganhar dinheiro, gente. Pode ganhar dinheiro, não é errado ganhar dinheiro, tá? Não fica com esse pensamento de, nossa, vou ganhar dinheiro, vou me mudar, vou transformar outra pessoa. Não, cara. Ganha seu dinheiro ali, não tem nada demais com isso. Se mudar vai ser pra melhor, né? Você vai poder ajudar as pessoas também. Vai ajudar as pessoas, vai ajudar a sua família, você vai prosperar, você vai poder proporcionar coisas que talvez a sua família nunca ia ter essa experiência na vida. Pô, questão do cruzeiro. Levei meu pai ficou super feliz. Seu pai tá um barato do Cruzeiro, nosso segurança do cara. Agradecer ao Marcelo, nosso segurança do Cruzeiro. Cara. Agora a gente tá planejando uma viagem junto com a minha mãe pra fora do país também. Então, da hora demais, tá louco. Isso é coisa que o trabalho devolve, então não é errado ganhar dinheiro, tá, gente? Isso aí. Trabalhem. É bom, dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Vamos pra última aqui, Lu. O que você não faria nem fudendo profissionalmente? Não faria. Não faria nem fudendo. Essa daqui é muito específica, tá? E muito polêmica. Eu não mexeria em dinheiro de executivo, tá? Porque isso já me aconteceu, tá? Quando eu tava nas antigas empresas, que o cara, talvez por ser novo, não tinha uma mentalidade, ele não sabia quanto ganhava, o cara ganhava 30 pau, 50 pau de comissão porque vendeu um projeto alto e saía. Isso tem muito no mercado. Mas o que eu não faria era ser teimoso e não escutar seu gerente. Se o cara ele tá lá, é porque ele sabe o que ele tá fazendo, tá? Ele não chegou lá à toa. Boa, gostei. Vamos pra final, ó, pra gente finalizar, vou pedir pra você deixar uma mensagem pra galera. Primeiro, te agradecer, óbvio, né, meu? Foi bom pra caramba, muita coisa legal. Certeza dá pra fazer um passo a passo depois aí de venda animal. Mas deixa uma mensagem final, assim, pra galera que tá assistindo, cara, do que você acha que eles deveriam fazer, de um próximo passo depois desse podcast. Primeira coisa, gente, se reúne com o seu gerente, pede pra ele a metodologia de trabalho dele e siga. Tá? E se entregue ao máximo. Não existe plano B. O A ele funciona se você não desistir. Tá? Não existe plano B, voltando a repetir. Faça até dar certo. Tá? E depois disso, cara, escuta sempre o Gu. Que se esse cara chegou onde ele chegou, não foi à toa. Tá? E se a gente tá seguindo, cara, eu sei que algo não é novo, pode ir sem medo. Animal. Empresa nenhuma tem isso daqui, tá? Eu também acho. Eu nunca vi. Eu acho muito difícil. Eu te afirmo, cara. Não tem. Animal, meu irmão. Ó, deixa seu Instagram pra galera também. Como é que é seu @ aí? Claro, ó. O meu Instagram, lucasbroker.investimentos, tá? Quem quiser seguir lá, comentar nas minhas publicações, pode ficar lá à vontade, tá bom? Você tem que mudar depois pro @lucasfenômeno. Esse aí vai ficar top demais. Galera, obrigado pela presença de todo mundo. Aí, ó, meu Instagram, @GustavoNeriRocha, @Midra_, Neo da Midra. Cara, segue a Midra nas redes sociais, comenta se vocês gostaram, deixa pergunta também, né? Aqui no Spotify, lá no YouTube, dá pra deixar perguntas também, a gente responde. Hugo, e se você me permite, se você quer mudar de vida, você quer se transformar num bom executivo, quer mudar a sua realidade dos seus familiares, entre em contato com o pessoal da Midra, tá, gente? A gente tá contratando, a gente precisa de pessoas com fome de vencer, tá? A gente precisa bater o recorde esse ano, né? A gente tá com um resultado aí que a gente precisa dobrar ele.
E as portas estão abertas aí. A gente tá crescendo demais, uma empresa que vai fazer você crescer como profissional e como pessoa também, tá? Animal, é isso aí, tá convidado, viu? Podem ir lá sim, inclusive, a gente tá agora com a meta de 55 milhões, mas para junho essa meta já vai para 80, então a gente tem muito trabalho, precisamos realmente de gente muito boa, com sangue no olho, sabe, para mudar de vida aí com a gente. E se você tiver afim, cara, fala com o time da Minda que vai ser animal, irmão. Obrigado de novo, parabéns, cara. Ano 2024 você arregaçou, 2025 eu já vi que vai ser melhor ainda, né? Continua nesse caminho que a gente vai ser gigante. Espero que a gente seja gigantesco, enorme, sempre junto, mano. Vamos ser sim, e como você falou, sempre juntos, Gu. Obrigado, viu, pela oportunidade. Tamo Gu, junto. Rebeca, Midra. Vocês estão no meu coração, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.